40 unidades vendidas no quarto período, né? Percebam, claro, gente, que 40%, 30% é igual a 0,4, 0,30, certo? Lembram disso, né? É só pegar o número, dividir por 100, que a gente chega no número absoluto, a gente sai do percentual. E assim nós vamos fazendo. E vamos aplicar a fórmula. Qual seria a fórmula para calcular essa previsão? Nós vamos somar os pesos vezes a demanda, vezes a quantidade vendida em cada período, dividido pelo somatório dos pesos. Lembrando que o somatório dos pesos vai dar igual a 1, porque vai dar igual a 100%. Né? 40% mais 30% mais 20 mais 10 vai dar igual a 1, 100%. 100 sobre 100, que é igual a 1. Ok? Então, vamos desenvolver esse cálculo aqui aplicando a fórmula. Nós temos 40 vezes 10% mais 43 vezes 0,20 mais 40 vezes 0,30 mais 41 vezes 0,40, dividido pelo somatório dos pesos, 0,1 mais 0,2 mais 0,3 mais 0,4. Fazendo todo esse cálculo aí, utilizando a matemática básica, nós temos uma previsão de vendas para o mês 6 igual a 41 unidades. Partindo para o método de média móvel exponencial, nós a utilizamos dentro do mesmo contexto das séries temporais, só que a grande vantagem dessa metodologia é porque ela move uma pequena quantidade de dados. Como que ela faz isso? Por meio da seguinte fórmula. Nós temos método de média móvel exponencial igual ao alfa vezes xt, que seria o consumo real, mais 1 menos alfa, que esse alfa, gente, ele vai funcionar como um coeficiente para variação de demanda, vezes o xt menos 1, que é a previsão de consumo. Percebam que nós vamos utilizar apenas 3 dados, que é uma constante, que seria o alfa, e a previsão do mês anterior, ou do ano, enfim, do período anterior, a previsão planejada e a previsão real, tudo do período anterior. Percebam a pequena quantidade de dados que nós vamos utilizar nesse cálculo. Então, vamos a um exemplo. O nível de consumo de uma peça mantém uma oscilação média. A empresa utiliza o cálculo de média móvel ponderada exponencial. Em 2013, a previsão de consumo era 230 unidades, sendo o coeficiente de 0,10. Em 2013, o consumo foi de 210. Qual é a previsão para o consumo para 2014? Percebam, gente, que nós temos o que foi previsto em 2013, que foi 230 unidades, e o que realmente foi vendido para 2013, que foi 210. Então, pegando todos esses dados e jogando na fórmula, nós vamos ter método de média móvel exponencial igual a 0,10 vezes 210 mais 1 menos 0,10 vezes 230. Desenvolvendo todos esses cálculos, nós teremos uma previsão igual a 217 unidades para o próximo período. Então, isso significa que nós vamos nos preparar para vender essa quantidade no próximo período. E por fim, gente, nós temos também que considerar a sazonalidade das compras, das vendas. Né? Porque nós sabemos que existem alguns produtos que eles têm um pico de venda maior em um determinado período do ano. Né? Um exemplo clássico aí é os ovos de chocolate, né? Que são bastante solicitados e basicamente são vendidos durante o período de Páscoa. Né? E, enfim, existe, né? A matemática nos fornece base para calcular o índice de sazonalidade dos produtos. Né? Esse índice de sazonalidade significa a estimativa de quanto a demanda vai se desviar da demanda média do período como um todo.
tá? Então, ela pode variar, a gente sabe que tanto para mais como para menos. Então, e esse índice de sazonalidade, ele é calculado como base na demanda média para o período dividido pela demanda total desse período. Então, vamos novamente para um exemplo, gente, para entender melhor. Um produto tem base sazonal de demanda para cada trimestre, apresentou nos últimos 3 anos os resultados mostrados no quadro a seguir. Não há tendência, mas observa-se uma sazonalidade definida. A demanda média para o trimestre é de 100 unidades. Calcule o índice sazonal para os 4 trimestres. Então, vamos entender primeiro a tabela. Nós temos aqui o primeiro ano, segundo e terceiro ano, ok? Cada linha, nós temos o que foi vendido ao longo de cada trimestre do ano, né? E em cada coluna, nós temos o total, né, de vendas que foi efetuada dentro do primeiro trimestre de todos os anos. Aqui o primeiro trimestre dos 3 anos, o segundo trimestre dos 3 anos, o terceiro e o quarto, ok? É claro, né, que um trimestre são 3 meses e ao longo de um ano, como nós temos 12 meses, nós temos 4 trimestres, ok? Então, lembrando que da fórmula, né, o índice de sazonalidade é igual à demanda média para o período dividido pela demanda total, média total de todos os períodos. Então, lembre-se que a questão já nos deu a demanda média total de todos os períodos, que é de 100 unidades. Né? E na tabela nós visualizamos aqui a demanda de cada período. Ele está considerando cada período como trimestre. Então, o índice de sazonalidade do primeiro período, nós vamos pegar a média do primeiro período, do primeiro trimestre de todos os anos, que é 128, e dividir pela demanda total, pela demanda média total de todos os períodos, que é 100 unidades. Então, 128 dividido por 100, 1,28. Né? O índice de sazonalidade do segundo período, nós temos aqui, né, o total do segundo período, 102 unidades, dividido por 100, né, que dá igual a 1,02. O índice de sazonalidade do terceiro período aqui, nós temos 75 unidades, dividido por 100, né, novamente, 100 é a demanda média para todos os períodos que a questão já nos deu. Ok? Nós temos 0,75 e, por fim, o índice de sazonalidade do quarto trimestre, nós temos 95, aqui, dividido por 100, que dá igual a 0,95. Mas o que que isso significa? O que que esses resultados significam? Gente, quanto mais próximo de 1 o seu índice de sazonalidade, menor vai ser a sua variação. Então, e quanto maior ele for do número 1, maior vai ser a quantidade de vendas, ok? Então, e quanto menor, quanto mais abaixo de 1 for o seu índice de sazonalidade, menor vão ser as suas vendas. Então, por meio desses índices, nós podemos concluir que a sazonalidade é muito pequena dentro do trimestre 2 e do trimestre 4. Então, ela é praticamente constante, igual à média do período, né? Próximo a 100. Enquanto que o índice de sazonalidade do primeiro período, dentro do primeiro período, nós temos um índice igual a 1,28, ou seja, está acima de 1, é o que está mais acima de 1. Então, nós temos aí uma quantidade de vendas muito maior. Então, nós temos que nos preparar para vender mais dentro do primeiro trimestre de todo o período, de todo o ano. Entendeu? E o índice de sazonalidade do terceiro período, nós percebemos que foi o índice mais abaixo de 1, foi o menor índice. Então, é o período em que nós não precisamos comprar tanta mercadoria para atender o mercado, ok? Nós também temos aqui a demanda sazonal, né, que é igual ao índice de sazonalidade vezes a demanda média para os períodos. Né? Então, digamos que nós queiramos calcular, nós queremos prever a demanda desse produto sazonal para o próximo período, para o próximo ano, vamos assim pensar.
Como que a gente vai fazer? Né? Nós vamos calcular uma previsão total, né? Vamos tirar a média simples de vendas para cada período e multiplicar pelo índice de sazonalidade, ok? Como assim? Vamos ao exemplo. A empresa do exemplo anterior prevê uma demanda anual para o próximo ano de 420 unidades. Calcule a previsão de vendas trimestrais. Né? Então, ela está prevendo uma venda para o próximo ano de 420 unidades. Então, nós precisamos ver de quanto que vai ser a demanda média para cada período. Se ao longo do ano eu vou vender 420 unidades, então, ao longo do ano eu tenho quantos trimestres? 4, né? Então, nós vamos fazer uma média simples. 420 dividido por 4 períodos, né? Nós vamos ter um total aí, uma média de 105 unidades por trimestre, ok? A gente vai pegar essas 105 unidades por trimestre e multiplicar pelo índice de sazonalidade. Vocês lembram quanto que deu o índice de sazonalidade do primeiro período? 1,28, não foi? Então, eu vou pegar 105 multiplicar por 1,28. A minha previsão de venda para o primeiro período vai ser de 134,4 unidades. Aproximadamente 134, 135, ok? Então, a demanda esperada para o segundo trimestre, eu vou pegar o índice de sazonalidade do segundo trimestre, que eu calculei que foi 1,02, e multiplicar pela média do trimestre, 105 unidades, que vai me dar um total de 107,1 unidades. Demanda esperada para o terceiro trimestre, né, 0,75 vezes 105, que é igual a 78,75 unidades. E a demanda esperada para o quarto trimestre, 0,95 vezes 105 unidades, que vai me dar igual a aproximadamente 100 unidades. Entenderam? Bem, é basicamente isso. Bem, gente, nós encerramos aqui a nossa primeira unidade. E na próxima unidade nós iremos falar um pouco acerca de compras, processo de licitação e logística interna. Até lá!